gente pode não dar diagnóstico precoce, porque mesmo nos Estados Unidos, se você for ver os levantamentos do CDC que trazem a prevalência, eles foram feitos ali em crianças em torno de 8 anos, mesmo fora, quando a gente vai ver a média de diagnóstico em torno de 5 anos. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está pensando antes de 2, então às vezes você não dá um diagnóstico precoce, mas você consegue estabelecer que aquela pessoa está num grupo de risco e a partir daí... Então começa a intervenção. Fazemos A gente tem recebido muitas crianças pequenas e assim, tem várias características, vários sintomas. Estou na dúvida, mas uma indicação é começar a intervenção, né? Então esse é um ponto importante. E a gente não pode esquecer também que a gente está aí, né, recebendo crianças, bebês de pandemia. A gente também está recebendo, né, crianças, bebês aí, crianças que hoje são crianças que foram privadas de uma série de estímulos, de contato social. Bem-vindos ao Formare Talks. O diagnóstico de autismo pode ser desafiador e às vezes é necessário considerar outras condições. Para falar sobre isso, recebemos novamente a doutora Rosa Magali. Ela é médica psiquiatra, pediatra, doutora em saúde e médica voluntária do Protea. Seja muito bem-vinda, Rosa. Obrigada, Marina. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite e poder falar sobre um assunto que eu, particularmente, tenho um interesse específico. Eu gosto bastante. E fala super bem, fala maravilhosamente bem. Estava te falando que cada vez que você fala, fica assim, ó. Eu até perco até o fio da meada. Eu já tinha isso também, que a vantagem de você aceitar convite de amigos é que você nunca passa frio. Você sempre tem razão. Rosa, vamos lá. Falando do tema de hoje, que é e se não for autismo? Esse tema, acho que tem várias ramificações. Várias camadas, né? E aí, vamos começar com a seguinte pergunta para você. O quão desafiador é diagnosticar, fechar o diagnóstico de autismo, né? O quanto é importante observar para que a gente possa evitar os erros no diagnóstico? Acho que a primeira coisa é dizer que erros em relação a dar diagnóstico e erros em relação a deixar passar o diagnóstico vão acontecer. Eles estão dentro de uma variação daquilo que a gente considera normal. Mesmo quando a gente fala de pesquisa, falso negativo, falso positivo, eles podem acontecer, mas isso não tem que ser a regra. Isso é comum, Rosa, na prática clínica? Depende, porque a prática clínica é muito heterogênea, Marina. Eu acho que depende de que profissional, qual a experiência, quem é a pessoa que está na tua frente, porque alguns casos são mais desafiadores do que outros. Mesmo com todo o estereótipo que isso pode emanar, às vezes, principalmente hoje, que você tem uma disseminação maior de informações sobre o que é o TEA, às vezes é mais fácil, mesmo entre a população leiga, eles conseguirem identificar pessoas com sintomas proeminentes de autismo, seja no parque, no restaurante, na fila do banco, mas isso é diferente de fazer um diagnóstico. Sim, claro. Né? Fazer um diagnóstico requer uma expertise, não só em relação à TEA, mas em relação à saúde mental de uma maneira geral. Mental é sempre muito desafiador, né? Eu considero, porque diferente de outras especialidades, por exemplo, se você tem uma infecção, uma gripe, você vai lá e faz sorologia para ver se veio influenza A, influenza B, se é Covid, do que a gente está falando. Né? Você tem um marcador específico, que é algo que, apesar do ponto de vista de pesquisa, a gente ter várias frentes, várias vertentes, agora está se falando muito do eye tracking, né? Que é algo que, em termos de pesquisa, a gente já usa há muito tempo. Está no meu mestrado há 10 anos atrás. Então, a gente já usa há muito tempo, mas que desde a aprovação do FDA, que é o órgão americano responsável pela aprovação de novas tecnologias que a gente pode dar suporte ao diagnóstico, e de ter uma vertente, um viés comercial, a gente tem falado muito sobre isso. Então, ele é um tipo de marcador, mas é um tipo de marcador que é importante dizer, não substitui o diagnóstico. E ele é um tipo de marcador que, a médio e longo prazo, a gente não sabe exatamente como que essas crianças vão evoluir. Por quê?
porque ele diz o seguinte, o que as pesquisas mostram, né? Que grupos muito precoces, crianças abaixo de 6 meses, que tiveram uma determinada marcação no eye tracking. O que é o eye tracking? O eye tracking é uma máquina que mapeia o direcionamento do olhar e que originalmente foi usado pelo marketing para estudar o comportamento de consumidores diante da reação ao estímulo da mercadoria, e que no TEA foi descoberto que existe um padrão de pessoas independentes, que independente da idade, mesmo muito precocemente, a partir do momento que você desenvolve pré-requisitos para ter um interesse por movimento e por as questões sociais, você busca os olhos, você busca determinadas regiões, às vezes esse triângulo, mas não só, né? Mas você tem um contato direto, você busca aquela pessoa e o eye tracking vem para mapear isso e de acordo com esse mapeamento, essas crianças, né, ali por volta dos 6 meses, um pouco menos, quando até elas fazerem 36 meses, que é o período máximo pelo DSM-5, que diz que essas crianças têm que ter os sintomas até 36 meses ou até 7 anos com o aumento da demanda, foi visto que essas crianças que mapeavam precocemente com um determinado padrão, nesta idade estabelecida para critérios diagnósticos, elas fechavam o diagnóstico para TEA, com uma especificidade, ou seja, realmente era TEA, com uma sensibilidade, ou seja, mesmo aqueles casos mais leves eles pontuavam. E isso trouxe uma robustez para o diagnóstico. Mas para a intervenção começar mais cedo, né? Para a intervenção começar mais cedo, mas o que é importante a gente deixar claro? É que a gente sabe, por exemplo, que pacientes que têm transtorno de linguagem podem não ter o mesmo marcador, mas eles também têm áreas específicas. Hoje em dia, desponta cada vez mais trabalhos mostrando alterações no eye tracking ligadas ao TDAH, por exemplo. E a gente sabe que existe dentro, inclusive, né, do nosso tema de hoje, se não for autismo, se não for TEA, a gente sabe que existe uma sobreposição de sintomas e de características clínicas entre os transtornos do neurodesenvolvimento, num grupo onde a gente tem o TEA e tem o TDAH, por exemplo, que tem o transtorno de linguagem, que a gente vai precisar acompanhar essas crianças que pontuaram, que mapearam dessa forma, não só aos 36 meses, como ao longo de alguns anos, para a gente poder ver se esse diagnóstico persiste, né, qual é a robustez, né, do uso dessa ferramenta como um adjuvante, um acessório, um auxiliar no diagnóstico, porque tem determinadas nuances que na hora de você interpreta, por exemplo, uma criança que tem TDAH, se ela for muito inquieta, às vezes ela não consegue olhar, consegue fixar também por muito tempo. Às vezes depende também do tipo de paradigma. O que é o paradigma? É o que você vai usar para despertar o olhar daquela criança. No Hospital das Clínicas, por exemplo, a gente usa algumas imagens fractais, que são aqueles coloridinhos, aquelas imagens de forma que abrem, que fecham, que brilham, e ao lado... Eu usei a Peppa Pig, porque estava em alta. E ao lado, a gente utiliza imagens que têm um apelo social. Alguns personagens, crianças brincando, exatamente, um versus outro, para ver onde é que ele fica. Mas, por exemplo, é claro que existe um paradigma já estabelecido, uma resposta esperada já estabelecida para o TEA. Mas, em alguns momentos, a gente precisa ter esse cuidado, porque, por exemplo, se houver uma sobreposição de diagnóstico, se for uma criança que tem TEA e TDAH, se naquele momento o TDAH tiver os sintomas mais intensos, será que pontua do mesmo jeito? Né? Ou se for uma criança que tem TDAH e que seja extremamente desatenta, será que pontua do mesmo jeito, que ela não consegue prestar atenção, ou qualquer coisa que brilha aqui, brilha ali, ela está olhando. Quer dizer, é um instrumento que foi autorizado, que tem uma importância, que é usado na pesquisa há muito tempo, que tem agora essa aplicabilidade que está começando a ser mais clínica, né? Até comercial, mais difundida. Enfim, mas a gente precisa deixar claro que existem ainda algumas perguntas a serem respondidas, que isso não substitui a avaliação clínica para o diagnóstico, que a gente precisa fazer esse acompanhamento. Mas a gente entrou nessa história, porque eu estava falando para você, né, da dificuldade que às vezes a gente tem de estabelecer um diagnóstico baseado em dados concretos, uma cultura de orofaringe, um exame de sangue, uma virologia.
No transtorno do espectro do autismo, assim como boa parte dos outros transtornos mentais, a gente não tem isso, a gente busca isso, a gente trabalha com isso. Existem marcadores de movimento, marcadores inflamatórios, marcadores de fundo de olho, de espessura de retina, tem o eye tracking, tem marcadores metabólicos ligados à urina, tem alguns marcadores ligados à imagem, à eletrofisiologia que a gente observa no EEG. A gente tem muitas promessas e muitas pesquisas em relação a essa área, mas bem estabelecido ainda não. Então, o diagnóstico ele tem que ser extremamente cuidadoso. O diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, até por essas características, ele precisa ser meticuloso, ele precisa ser refinado. E como que a gente faz isso? Tendo o maior número de informantes possível, ainda que a gente fale de adultos, né? Que a gente consiga fazer uma anamnese clara e extensa, porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente tem que ter a história do neurodesenvolvimento. Mas eu tenho 40 anos, não tem problema, você vai lá e eu vou te perguntar como foi a sua primeira infância, você teve alguma alteração durante a gestação da tua mãe, no seu primeiro ano de vida, enfim. A gente vai ter que considerar essas questões. A gente tem que fazer uma observação e quando a gente observa, a gente não está ali fazendo o checklist, dando o tick, né, dizendo ok, para critérios. Não é só pegar uma lista e ficar checando. Existem outras coisas que, porventura, não entram no DSM-5 como critérios oficiais, que a gente sabe que, do ponto de vista clínico, tem relevância. A gente fala das alterações sensoriais, isso é um critério. Sim. Mas o critério, por exemplo, ele não aborda questões motoras. E a gente sabe que não dá para falar de sensório sem falar de motor. Sim, praxis, tem toda essa... Sensório é o que o ambiente manda para mim. Motor é o que eu respondo para o ambiente. Se eu tenho uma dificuldade nessa percepção e decodificação, na hora de eu responder vai ser diferente. Então, eu tenho que procurar essas nuances da maneira como aquele indivíduo anda, fala com você, se direciona em relação ao toque, os interesses específicos, a história da família. A interação, a troca. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E, em alguns momentos, diante de uma dúvida diagnóstico, então, normalmente, inclusive, são aqueles casos até mais leves que trazem mais dúvida, ou os casos que têm comorbidade, a gente pode lançar mão de uma avaliação neuropsicológica, a gente pode lançar mão de uma ADOS, por exemplo, que é um instrumento considerado padrão ouro que a gente pode aplicar, mas isso não é disseminado, isso não é regra. Chegou, tem que fazer. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar, porque muitas vezes os pais falam, não, eu preciso fazer uma avaliação neuropsi, né? Às vezes a criança tem 4 anos, 5 anos, mas para quê? Qual que é a sua dúvida? O que você está buscando? Né? Não, porque eu ouvi falar que tem que fazer, não é uma regra. Né? É uma bateria de teste, é exaustivo, é cansativo, não tem nada demais fazendo, mas assim, vamos fazer na hora que precisa. Tem um custo financeiro, tem um investimento de tempo da família. Eu acho que o mais importante é quando a gente pensa em qualquer tipo de avaliação, é assim, o que você vai fazer com o resultado, é isso. Você quer medir o quê? O que você vai fazer o resultado, porque quando você pede um exame de sangue que seja, se você não sabe o que você vai fazer com o resultado, se esse resultado realmente não vai significar uma mudança de intervenção, de perspectiva, enfim, no custo-benefício vale a pena? Porque, tudo bem, ele não é invasivo, a criança não vai ser furada, não vai ser sedada, mas, como você disse, existe um investimento de tempo, um investimento emocional, um investimento financeiro, um investimento cognitivo. E expectativa da família e também. Que eu acho que é o mais importante. Quando você está diante de uma avaliação neuropsicológica que você recebe, e normalmente isso é feito, bons profissionais fazem uma devolutiva, mas se... Pelo amor de Deus, eu nem imagino como bons profissionais fazem uma devolutiva. Mas quando você recebe isso, muitas vezes os pais ou aquela família, ou mesmo o indivíduo que tem TEA, ele precisa ter uma correlação com a clínica. Ele vai entender a explicação que foi dada em relação às características de funcionamento, porque é isso que o neuropsi dá, um perfil de funcionamento, mas você tem que contextualizar dentro da clínica daquela pessoa naquele momento. Não é só pegar o teste. Então, é importante você ter alguém que te dê esse suporte. É uma pergunta que muitas vezes fazem, por exemplo, com avaliação genética. A avaliação genética, ou exoma, que seja, ele não dá diagnóstico de TEA. E para você ter diagnóstico de TEA, ele não é obrigatório, mas em alguns casos, principalmente quando você tem dismorfismos, que são alterações fenotípicas, ou seja, alterações de características físicas, quando você tem
alguns quadros clínicos mais graves, com epilepsia, com deficiência intelectual, quando você tem uma história familiar, quando você tem, enfim, uma série de suspeitas que te dão essa intenção, né, te fazem ter essa intenção. É importante você conversar com os pais o que aquilo significa. Porque, por exemplo, no exoma, talvez no meu, no seu, venha alguma alteração. E talvez essa alteração é probabilística, ela não é de certeza. Você tem uma maior tendência para. Sim. Né? Os meus pais, por exemplo, eles são hipertensos. Talvez porque eu não fumo, eu não bebo, eu não tomo café, eu faço exercício. Talvez eu nunca desenvolva, mas talvez, mesmo com toda essa vida que eu tenha, eu venha desenvolver, e muitas vezes a gente tem que lidar com essa dúvida. O exoma pode trazer uma resposta que te leve para esse campo, para esse lado, e aí é de explicar para os pais que têm lá maior tendência a desenvolver câncer adrenal. Então, você tem que prestar atenção e como você vai explicar isso, de que forma você vai diminuir a angústia e dar o devido peso para aquela informação. Por outro lado, às vezes você também vem lá, recebe uma alteração sindrômica, que não necessariamente é uma síndrome que traz marcadores muito claros, físicos, ou que tem um nome específico, mas quando você entra numa biblioteca onde todas essas síndromes estão descritas, coloca aquela alteração, ela pode te dar dados, você não vai mudar na maior parte das vezes, uma ou outra é rara, mas uma ou outra você até pode tentar uma intervenção medicamentosa, mas na maioria das vezes você não tem, do ponto de vista farmacológico, o que fazer especificamente. Mas ela vai te dar indícios do que? Vai te dar informações sobre quais são as alterações clínicas que vêm em conjunto, qual é o prognóstico, muitas vezes como essa criança evolui, o que a gente precisa ter cuidado. Essa investigação é muito importante. Acho que no final do ano passado eu fiz uma live com o Erasmo, Dr. Erasmo Casella, e a gente falou sobre a síndrome de Prader-Willi, que não sei se você chegou a ver, mas é uma... Bom, vou te explicar o que é, né? Mas, assim, é uma síndrome que, se você vê, se chegar aqui a mãe falar que é autismo, ok, porque ela não tem características físicas, mas ela tem muitas características importantes, comportamentais e clínicas, né? Então, tem alterações importantes no rim, em vários outros órgãos, tem uma série de cuidados. Então, você fazer essa investigação também é muito importante, porque o que a família faz? Já faz toda a prevenção para tratamento, né, de futuros problemas no rim, então já evita alguns alimentos, aumenta a ingestão de água, faz exames de rotina com mais periodicidade. Isso eu acho que até de uma maneira prática, falando da clínica, você tem algumas síndromes associadas, por exemplo, a malformações de linha média, cardiológicas, por exemplo, alterações cardíacas. E determinados medicamentos que você pode vir a usar para comportamentos desadaptativos podem levar a uma necessidade de monitorização mais próxima, por exemplo, cardiológica, renal, que seja. Então é importante você sair de uma linha de base. Mas eu volto a dizer, isso não tem que ser feito para todo mundo sempre. Você tem as diretrizes da Sociedade Americana de Genética, você tem um guideline que coloca como primeira escolha o exoma para fazer essa investigação. Mas você não indica para todo online, né? Eu acho que até para a nossa realidade, para o que a gente vive, para o tipo de paciente que muitas vezes chega para a gente tem que ter esse bom senso, né, de dizer, olha, esse paciente se justifica pela clínica, pela apresentação, pela demanda, mas não substitui o diagnóstico clínico. E mesmo que venha um diagnóstico sindrômico, muitas vezes a gente tem que se perguntar, o que ele tem é só explicado pela síndrome? A própria síndrome tem como característica o transtorno do espectro do autismo? O que ele tem não é explicado pela síndrome e é o TEA que é responsável por isso. Então, se não for autismo, pode ser uma síndrome genética, né? Pode. Mas pode ser uma síndrome genética e autismo? Também pode. Então, quando a gente começou a conversar, a gente começou falando disso, da importância de você ter um profissional que seja preparado para ter essa contextualização e não só para encher critérios, checar critérios. Que é mais ou menos o que a gente fala aqui quando o cliente vem, né? A gente usa protocolos padrão ouro, mas a minha avaliação não é só o protocolo. É pegar o protocolo, ouvir a demanda da família, observar essa criança e aí eu monto o PEI. Que faz sentido para aquela família, para aquela criança, naquele contexto de comunidade que ela vive, de escola que ela vive, de treinamento que eu vou conseguir dar para a família. É todo um contexto, né? A gente não trabalha pegando o protocolo, checando e
e põe para rodar, não é isso, é muito mais do que isso. E fazendo uma analogia com o que você falou, e acho que na clínica médica também, né? Não é pegar o protocolo, o DSM ou CID e ticar, é fazer essa análise clínica, né? Rosa, aqui isso é o mais difícil, que é o raciocínio clínico. E é importante que quando eu falo avaliação clínica, eu não estou restringindo isso só ao médico. Porque, por exemplo, acho que é importante deixar isso. Uma avaliação clínica pode passar, que também não é regra, não é todo mundo que tem que fazer tudo, porque se a gente faz isso, a gente abre mão de uma das questões mais importantes na intervenção do TEA, que é a individualização, que é o tratamento sob medida. Mas você pode lançar mão de uma fono, de uma físio, de uma TO, de uma psicopedagoga, de um educador físico, enfim, que vão também te ajudar na construção desse diagnóstico, né? A equipe multi, ela é fundamental na construção desse diagnóstico. E quanto mais difícil esse paciente, quanto mais difícil o diagnóstico diferencial, mais importante essa equipe multi é. E aí, não é o foco da conversa aqui, mas eu acho que vale a pena colocar a postura do médico é muito importante, né? Porque muitas vezes a família executa e segue o que o médico fala. Por mais que tenha equipe, você sabe o peso que é a caneta de vocês. E médicos, a gente tem recebido muitos médicos aqui para conversar e na troca com a criançada, com os jovens. E a gente tem recebido muitos médicos nessa postura de estamos aqui juntos. É lógico que o médico tem uma visão da área dele, mas o que você está me falando aqui dessa área da motora, da área da fono, da educação física, e a gente tem construído coisas bem bacanas, assim, sabe? Em termos de planejamento de ensino e mudança de estratégias, a gente acaba levando muitas informações para o médico também. Então, quando o médico tem essa postura harmônica de compartilhar e fazer junto, eu acho que o paciente só ganha, né? Pois é, eu quero crer que cada vez mais essa postura tem sido adotada pelos colegas. Não é fácil, é demandante, porque você recebe um paciente e aí você tem a família, o paciente, a escola, a equipe, né? Mas é necessária, e aí dentro das nossas adaptações, utilizando inclusive a tecnologia. Sim. Né? Mas é super importante. Eu acho que ainda pensando, né, e se não for o autismo, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, você já me ouviu falar isso, né, é que a gente só acha aquilo que a gente sabe que está procurando. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar muito hoje, muito, né, porque... Vou deixar você falar, depois eu falo. Deixa, você vai falar. Você é a melhor pessoa para falar isso. O que acontece? Há muitos anos, 2001 para ser mais exata, né, quando eu vim para São Paulo, as pessoas falavam muito de TDAH, o ambulatório de TDAH estava começando na USP e tal. E depois de um tempo, quando a ideia central do TDAH, o conhecimento sobre TDAH se disseminou, e era um dos poucos transtornos na infância e adolescência que tinha visibilidade, as pessoas começaram a identificar o TDAH em muitos locais, em muitas pessoas. Nenhum problema, TDAH é extremamente prevalente. Né? A gente tem muita gente que tem TDAH, inclusive que não está medicado. E, diferente do que as pessoas pensam, não é um transtorno novo, né? A gente tem descrições aí do início do século passado, com o uso de medicamentos também na primeira metade do século passado. Então, não é uma coisa nova, mas as pessoas sabiam o que elas estavam procurando, logo elas conseguiam identificar os sintomas de TDAH. Na última década, principalmente, a gente vem falando muito sobre TEA, né? TEA está na mídia, está naquela série, é aquela artista, né? E com isso as pessoas começaram a ter se apropriar, né, do que significa o TEA, dos sintomas clínicos do TEA. E aí, diante disso, elas começam a identificar mais facilmente, né, os sintomas de TEA, o que também é muito bom, porque tem muita gente que não tem TEA e que continua... que tem TEA e que continua sem diagnóstico. Mas, por outro lado, a gente vai precisar pensar o quanto de outros transtornos psiquiátricos que compartilham de sintomas com o TEA e com o TDAH, por exemplo, que as pessoas não sabem que existe. Pessoas aqui, eu estou falando, né, da população de maneira geral. Não, e até a gente, por exemplo, o nosso nicho aqui né?
lógico, a gente trabalha transtornos do neurodesenvolvimento e tal, mas a gente tem uma especialidade, uma expertise muito grande no autismo. Mas eu estava falando isso com você, mas eu achava que aquela criança, aquele adolescente ele só era TDAH. Por quê? Porque ele tinha uma hipersensibilidade, porque ele se isolava, porque vários porquês. E aí você mesmo falou, não, mas TDAH tem isso, diagnóstico de ansiedade também. Então, acho que é legal a gente falar, né, que tem vários sintomas, vários diagnósticos que apresentam, né? São apresentados em vários diagnósticos. Então, eu acho que é exatamente isso. A partir do momento que você conhece, por exemplo, tem uma aula que eu dou que eu acho muito legal. Exemplifica isso, que eu acho que é bem bacana. Eu começo a aula fazendo uma descrição de um transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade que é um transtorno de personalidade de esquiva, que você vai ver, ou mesmo um transtorno de personalidade mais obsessivo, que as pessoas são introspectivas, são mais isoladas, são extremamente obsessivas, que muitas vezes parecem ter um interesse específico, restrito. Mas aí, quando você vai destrinchar, você vê que tem algumas questões que deveriam estar presentes para ser TEA e não estão. E a forma de evolução e como isso foi surgindo, que a gente vê naquele paciente não combina com o tema, mas a gente tem que questionar. Eu acho que é importante, por exemplo, a gente estava falando, estereotipia, que é uma coisa que a gente vê no TEA, mas a gente só vê no TEA? Não. A gente pode ver estereotipia na deficiência intelectual, a gente pode ver estereotipia no transtorno motor, transtorno de coordenação. Você pode ter transtorno de ansiedade. No transtorno de ansiedade, você vê determinados movimentos que vêm para trazer um certo alívio, que as pessoas até podem confundir com estereotipia. O estalar de dedos, por exemplo. O tique também pode confundir com o tique, toque. Exatamente. No toque, que é aquela rigidez, aquela repetição. E, às vezes, os meninos, quando tem tique, por exemplo, eles se isolam mais, eles ficam mais tímidos, eles têm medo de bullying, às vezes, por não praticar, porque a habilidade social é uma prática. Do mesmo jeito que você vai para a academia desenvolver músculo, você vai para a vida para desenvolver habilidade social. Ou não. Ou não, mas pelo menos é treinando que você vai melhorar. Claro, se isso for a tua vontade, se isso for a tua demanda. Então, é importante dizer que, às vezes, você começa, por exemplo, crianças muito pequenininhas que têm um transtorno de linguagem. Elas, por não falarem... É muito confundido com autismo. Exatamente. Porque elas não falam adequadamente, elas terminam se isolando e, por não serem entendidas, elas começam a ter comportamentos desadaptativos, crises comportamentais, e muitas vezes, por conta disso, elas terminam afastando os pares que não entendem, elas têm essa postura mais reativa, e aí elas se isolam e parece que ela tem TEA. Pode ser que ela tenha TEA e transtorno de linguagem? Pode, mas às vezes só o transtorno de linguagem, e aí você vai ter que ver quem veio primeiro, quais são os outros sintomas que estão presentes. Ou quando você tem associação entre sintomas, você tem um déficit intelectual com um TDAH, um déficit intelectual com transtorno de linguagem, um transtorno de linguagem com TDAH, são as comorbidades. Como eles somam sintomas, muitas vezes parece o TEA. Então, para você fazer o diagnóstico de TEA, você tem que fazer todo esse processo, você tem que fazer uma observação, você tem que fazer um questionamento adequado, você tem que entrevistar essas pessoas, você tem que, muitas vezes, lançar mão de exames complementares para fazer diagnóstico diferencial ou de isso que eu queria chegar. Na questão do diagnóstico diferencial, o que é, como que a gente pode usar. Queria que a gente aproveitasse o seu diferencial é um ou. É isso ou aquilo. A comorbidade é o I. É isso e aquilo. Então, eu tenho comorbidade com autismo e TDAH. Eu tenho as duas coisas. Por exemplo. Ou eu tenho autismo ou TDAH, que são questões completamente diferentes. Completamente diferentes. Não, eu digo assim, em termos, talvez, de... que é difícil, mas talvez em termos de prognóstico ou de sintomas principais, mas que compartilham muitas características, por isso, inclusive, que às vezes a gente confunde. E tem um outro dado importante, quando a gente tem a comorbidade, quando a gente tem as duas coisas juntas, o que a gente vê, e isso tem pesquisas mostrando, que quando você tem um TDAH mais um TEA,
o diagnóstico de TEA, muitas vezes, ele é protelado, porque você fica tão sob controle do TDAH e tão focado ali E é um que diagnóstico você... mais leve, né, Rosa? Depende, porque o que vai fazer você ter um diagnóstico é a busca por uma investigação, a busca por um profissional. Em determinados momentos, você tem uma criança que ela é mais na dela, que ela tem algumas manias, que ela tem alguns rituais, que ela tem algumas posturas que podem ser consideradas birra. Se enquadra aquilo dentro do esperado. Ou meu marido era assim, ou eu soube que meu tio é assim. Quando você tem uma criança hiperativa que sobe no lustre, que assim toca o terror dentro da sala em alguns momentos, porque existe toda uma questão em relação à escola, mas enfim, ela tem um sintoma externalizante, ou seja, que quem está de fora está vendo e que muitas vezes incomoda, ela é levada para ser avaliada. E aí você fica sob controle daquilo que trouxe. Então, muitas vezes você tem que organizar aquele sintoma principal que está trazendo a perda, né? Limpar aquele sintoma principal e ver do ponto de vista clínico, né? exatamente, o que sobra para que a gente possa intervir. Porque é importante dizer que adolescentes, hoje até um pouco mais, e adultos, procuram um consultório normalmente por demanda própria. Mas crianças, elas são trazidas. Então, isso, com raras exceções, isso depende muito do olho de quem está ali perto. Se aquelas pessoas não consideram uma questão, ou se essa criança tem sintomas que são internalizantes, que eles não são... a gente não consegue enxergar e que ela não consegue dizer, colocar em palavras para quem está do lado de fora, né, consiga entender, talvez ela passe despercebida. Então, é importante também fazer... A informação, ela é fundamental, Marina. A informação não só em relação ao TEA. Eu espero que realmente a gente possa cada vez mais falar de outros transtornos psiquiátricos, que não só TDAH, que não só TEA, para que a gente possa cada vez mais se apropriar desse conhecimento e pensar, será que é TEA? Será que é TDAH? Será que eu estou falando de transtorno de coordenação? Será que é um TIC? Será que é uma deficiência intelectual, por exemplo? E será que nós, enquanto psicólogos, a gente conhece todos os transtornos mentais que nem os psiquiatras? Né? Porque a gente estuda na faculdade, tal, mas o nosso dia a dia é muito na mão na massa, é muito na execução, lógico, no planejamento, supervisões e tal. Mas eu digo, voltando lá para o começo que você falou, né? A gente só faz o diagnóstico daquilo que a gente conhece. E a gente conhece melhor alguns nichos, e o psiquiatra ele tem uma visão mais ampla. Então, acho que isso também é algo que, sabe, assim, um lembrete para a gente aqui, profissionais de saúde. Mas olha, Marina, eu acho que, de novo, é difícil. Existem profissionais e profissionais. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho com uma psicóloga, né, que é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe autismo. E ela é psicóloga. Sim, né? Calma, né? E aí... mas por que eu estou te trazendo esse exemplo? É claro que existe um saber que é daquela especialidade, que é da formação que você teve. Você, como psicóloga, analista do comportamento, você sabe muitas coisas que eu não tenho ideia, que eu arrisco, que eu passo perto, mas eu acho que uma maneira da gente conseguir lidar com isso é um trabalho em equipe, é a troca. E, óbvio, a gente entender que, por exemplo, mesmo quando a gente fala de sintomas clínicos do ponto de vista de comportamento, várias especialidades podem ter acesso, podem observar. Você, às vezes, fez um mestrado, fez um doutorado nisso, enfim, você tem acesso a essa informação. Mas tem algumas coisas, por exemplo, que são do viés, digamos assim, de fazer um exame, de pensar que é mais daquela especialidade. Mas eu acho que o ponto principal, o que a gente precisa deixar muito claro, é que o tratamento do TEA, ele é demandante, ele é custoso, né? Ele é feito baseado na clínica, na observação, que a gente não tem um exame específico para dar diagnóstico do TEA, a gente tem até algumas possibilidades para ajudar a corroborar esse diagnóstico, e que esse trabalho multiprofissional, ele é fundamental. Sim. Rosa, a gente, voltando no que a gente estava falando do diagnóstico diferencial, o momento que o médico pede, né, ali uma série de
Outras avaliações, como a neuropsia, etc., é o momento que ele está na dúvida ou não necessariamente? Porque senão não faz sentido. Se ele tem certeza, não faz sentido ele ir nesse caminho. Às vezes, sim. A avaliação neuropsicológica, né, que você comentou, ela não serve só, parece pouco, mas é muito. Ela não serve só para diagnóstico diferencial. Por exemplo, às vezes a gente quer fazer um plano de intervenção. Às vezes eu quero fazer o PEI, adaptação na escola. Às vezes eu quero colocar esta pessoa no mercado de trabalho, eu preciso saber quais são as barreiras de comportamento e as competências. Então, ele pode me trazer informações de várias áreas. A pergunta é sempre a mesma, é assim, eu pedi esta avaliação para quê? Qual é o meu intento? O que é que eu vou fazer com o resultado? Né? Então, você pode pedir, mas você, pensando num diagnóstico diferencial, o neuropsicológico pode ajudar? Pode ajudar sim. Pensando num diagnóstico diferencial, a ADOS ou outros instrumentos podem, estruturados ou não, podem ajudar? Podem, eles podem ajudar. Às vezes, Marina, é claro que aquilo que a gente nomeia é mais fácil a gente lidar. Às vezes os pais falam assim, mas eu tenho medo do estigma, eu tenho medo de colocar um nome. Mas se você olhar, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, porque você me disse, Rosa, isso é um podcast. E eu sei o que significa, e eu sei como, o que as pessoas esperam e como a gente tem que se comportar. Eu sei que isso daqui é um papel e eu sei qual é a finalidade de um papel. Nós, como seres humanos, a gente tem uma necessidade de nomear para conseguir entender. Então, muitas vezes, a gente não dá o nome certo, mas as pessoas nomeiam. É o esquisito, é o estranho, é o diferente. Isso é muito importante falar. E por aí vai. Então, se eu dou um... É esquisita, né? Se eu dou um nome, e a princípio, um nome é só um nome. O valor que eu vou agregar a este nome, positivo ou negativo, tem muito a ver com o entorno, o ambiente. Né? E se, ao dar este nome, eu conseguir conversar sobre as diferenças, sobre as importâncias, sobre para que serve, sobre como funciona. Não é para enquadrar, não é para limitar, ao contrário. Para abrir portas, para a pessoa saber qual tipo de tratamento vai fazer, por exemplo, autismo, vamos trabalhar com ABA, um transtorno de personalidade borderline, vamos trabalhar no DBT. Eu acho que isso é muito importante, quando você sabe o diagnóstico, você sabe para onde você vai. E eu acho que mais do que isso também, em algumas situações, às vezes você pode não saber o diagnóstico, porque você não consegue fazer um diagnóstico diferencial, porque é uma criança muito pequena, porque é um caso um pouco mais grave, que tem questões clínicas importantes. Tudo bem, mas estabeleça uma lista daquilo que, do ponto de vista sintomatológico, é mais importante e faça a intervenção em cima disso. A gente pode não dar diagnóstico precoce, porque mesmo nos Estados Unidos, se você for ver os levantamentos do CDC que trazem a prevalência, eles foram feitos ali em crianças em torno de 8 anos. Mesmo fora, quando a gente vai ver a média de diagnóstico, é em torno de 5 anos. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está pensando antes de 2. Então, às vezes, você não dá um diagnóstico precoce, mas você consegue estabelecer que aquela pessoa está num grupo de risco para. E a partir daí... Então, começa a intervenção. Fazemos. A gente tem recebido muitas crianças pequenas e, assim, tem várias características, vários sintomas. Estou na dúvida, mas uma indicação é começar a intervenção. Né? Então, esse é um ponto importante. E a gente não pode esquecer também que a gente está aí, né, recebendo crianças, bebês de pandemia. A gente também está recebendo, né, crianças, bebês aí, crianças que hoje são crianças que foram privadas de uma série de estímulos, de contato social. Muitas vezes ficaram, assim, não sozinhos, né, mas a mãe trabalhando, o pai trabalhando, o neném num berço, sem estímulo, ouvindo TV, enfim, e isso é tudo muito importante. E, além disso, são crianças, essa faixa etária, é muito comum criança de 2 anos ter estereotipia motora, né? É muito comum criança de 2 anos ter birra, ter interesse restrito, querer fazer a mesma coisa do mesmo jeito.
O que vai mudar a intensidade é a frequência, né? E o quanto ela responde para o tratamento. Acho que esse é o ponto, né? A velocidade também que ela responde. E é interessante, Marina, porque se você for observar alguns estudos que fizeram um acompanhamento dessas crianças que muito precocemente tiveram diagnóstico de TEA e fizeram intervenção, mesmo aquelas que ao longo dos anos elas não pontuam para transtorno do espectro do autismo mais, digamos assim, né? Mas elas não deixam de ter a necessidade, boa parte delas, eu não vou saber precisar, mas 80%, 90% não vão deixar de ter a necessidade de serem acompanhadas ainda na psiquiatria. Olha só. Porque você não tem TEA, mas às vezes você tem outras questões ou outras dificuldades que demandam um atendimento específico. Perfeito. E Rosa, além do TDAH, qual é o outro diagnóstico que pode ser confundido com o TEA? Você, na infância, por exemplo, você pode ter os transtornos de linguagem, a deficiência intelectual, o TDAH, às vezes a associação entre eles, às vezes quando você tem transtorno obsessivo compulsivo, quando ele começa muito precocemente. Na adolescência, a gente às vezes tem aí a questão da fobia social, né, que você pode ter esses comportamentos. E quem é fóbico social na adolescência sempre foi um pouquinho mais retraído, tinha uma questão de timidez anterior, então isso, né, na vida adulta, às vezes a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com alguns transtornos de personalidade, né? Então, dependendo da faixa etária, na adolescência também, às vezes, transtornos alimentares, onde você tem um comer seletivo, onde você tem uma ansiedade como comorbidade. Então, para cada faixa etária, você vai ter que considerar outros transtornos típicos daquela faixa etária. É importante isso que você falou, porque realmente na adolescência são outros padrões que começam a vir. Essa questão alimentar é algo que aparece muito, né? Questões de depressão também, você não sabe se é uma depressão secundária devido ao TEA, por conta de bullying, etc. Não, se é um quadro de depressão. Então, é bem importante frisar os momentos de vida, né? Por isso que a avaliação, ela tem que ser ao longo do desenvolvimento. Porque as pessoas, elas não se tornam autistas, elas não passam a ter transtorno do neurodesenvolvimento ou transtorno do espectro do autismo. A gente, ainda que retrospectivamente, quando a gente vai fazer essa investigação, talvez naquele momento os pais não notassem, mas quando você conversa, ele vai dizer, poxa, Rosa, agora que você está falando, eu lembro que ela tinha um movimento com as mãos ainda dentro do berço. Então, quando você vai fazendo essa investigação, esses sintomas vão aparecendo mais nitidamente. Mas a senhora, não, até os 12 anos, ela não tinha problema social, eu não via estereotipia, não tinha nada, estereotipia vocal, né? Não tinha nada. Aí veio a pré-adolescência, veio a menarca, depois disso ela começou a ficar isolada, ela começou a fazer uns movimentos com a boca, ela começou a falar sozinha. Então, talvez seja uma esquizofrenia de início precoce, né? Talvez a gente não esteja falando aí exatamente de um transtorno do espectro do autismo, porque isso aconteceu uma quebra. Não era e passou a ser. E como eu fiz analogia com criança de 2 anos, a entrada da adolescência também é comum isolamento. Então, lógico, falar sozinha já é uma outra questão, lá do lado da esquizofrenia. Mas também considerar as fases do desenvolvimento, né? Assim como para criança pequena tem aquelas características que você tem, né? Na adolescência também tem algumas. Sim, né? É interessante, Marina. Outro dia me pediram para eu fazer, enfim, eu fui fazer o planejamento, fui fazer a programação de um curso de psicopatologia na infância e adolescência. E a primeira aula, uma das primeiras aulas, né, que eu sugeri, era falar sobre desenvolvimento normal. Sim. Porque falo muito isso aqui. Se você não sabe desenvolvimento normal, você não vai saber o que saiu dali. Então, né, a gente tem... Precisa ter esse contato, essa experiência de base, digamos Exatamente. Assim. Então, tem lá uma aula falando, é só uma fase? Por quê? Porque a gente sabe que a ansiedade de separação pode ser só uma fase. A gente sabe que sintomas obsessivo-compulsivos podem ser só uma fase. A gente sabe que desregulação emocional com crises de explosão podem ser só uma fase. A gente sabe que tem uma fase que às vezes as crianças mentem mais. A gente sabe que pode ter uma fase que as crianças são mais tímidas. Então, assim, dependendo da intensidade, da frequência, das perdas, de quem, qual é o contexto, de quem que às vezes é só uma fase. Qual é o cuidado? O cuidado é a gente não achar de cara que é só uma fase e passar para outra
a outra frase, quando crescer passa. Que é um grande problema, né? Quando crescer passa. Tudo bem. Porque é uma fase que a gente não vai olhar e não vai cuidar e não vai trabalhar sobre isso. Se traz sofrimento, vale a pena ter intervenção. É importante dizer, as pessoas às vezes ficam muito receiosas de ir para um psiquiatra infantil, porque a associação... Tem. As pessoas, inclusive, menos do que antes, mas tem. As pessoas associam que se eu vou no psiquiatra infantil, logo meu filho vai sair medicado. Às vezes, sim. Depois de uma conversa, depois de uma explicação, depois de pesar o custo-benefício, mas não necessariamente. Eu, como psiquiatra infantil, posso fazer o acompanhamento dessa criança. Eu, como psiquiatra infantil, posso participar da equipe multi, fazer uma rede com esses outros profissionais. Eu posso fazer orientação para a escola. Existem outras funções dentro da psiquiatria infantil, além de bater carimbo. Né? Então, eu acho que isso também é importante. Começar a intervenção, fazer o acompanhamento e ter uma relação próxima com esses pais de confiança para que a gente possa ir discutindo fase a fase. Perfeito. Rosa, para a gente chegar aqui na finalização desse podcast, não que eu queira interromper, mas para a gente ir para uma fase mais de conclusão e pensar, falando um pouquinho do impacto dos diagnósticos na família, né? Quando esse diagnóstico de autismo é confirmado, a gente sabe que tem uma série de impactos, tem um luto, tem uma série de questões que acontecem depois disso. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso e depois eu faço outra pergunta. Então, Marina, eu acho que tem perfis diferentes. Tem algumas famílias que chegam no consultório praticamente convencidas do diagnóstico e só precisam de alguém que fale: vocês estão corretos, esse é o diagnóstico. E o sentimento, às vezes, é de alívio. Sim. Porque, de alguma maneira, isso foi sendo vivenciado. Muitas vezes, a minha função, e ainda é mais da mãe, né? Mas a minha função é validar o sentimento dessa mãe. Muitas vezes a minha única função é dizer para essa mãe: não, você não está louca. Não, você não está vendo coisas onde não existem. Não, até pode não ser autismo, mas existe um comportamento que precisa ser cuidado. E tem um outro lado. Às vezes essas famílias, elas são surpreendidas. Ou existe uma preocupação lógica, concreta, completamente compreensível, principalmente em relação ao futuro dessas crianças. Essa é uma grande preocupação. Né? No lugar onde eu estou, Marina, é muito confortável. Eu posso, do meu lugar, dizer para esses pais: olha, mas você não tem certeza do futuro de nenhum dos seus filhos. Né? Você não sabe como vai ser a vida deles, você não sabe qual deles vai ser independente, se eles vão ser independentes. Mas é claro que se a gente falar de uma forma estatística, né, a gente está falando que, obviamente, a probabilidade de alguém que tem mais dificuldades do ponto de vista físico, emocional, comportamental, né, enfrentar barreiras, enfrentar desafios, é muito maior de quem não tem. Então, poder orientar esses pais, poder dar um tempo para esses pais digerirem essa informação. Quando a gente fala da importância do diagnóstico precoce, a gente normalmente fica ali na intervenção, mas o diagnóstico precoce ele tem outras funções. Uma delas, por exemplo, é diminuir a angústia dessa família, que entre a percepção dos sintomas e o diagnóstico, às vezes não andou léguas, passou por inúmeros profissionais, e poder diminuir isso. Às vezes, a função do diagnóstico precoce é perceber se outras pessoas da família também não têm esse diagnóstico e também não precisam de ajuda. A função do diagnóstico precoce, do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, é diminuir custos. Sim. Se você faz uma intervenção, se você faz uma profilaxia para complicações, para consequências mais graves, de alguma maneira você está economizando no erário público, entendeu? Você está fazendo uma economia. Então, o diagnóstico precoce é a possibilidade, por exemplo, de você perceber comorbidades muito no início, que hoje talvez não tenham impacto, mas se eu não cuido ao longo dos anos, ela vai ter uma consequência. Trabalhar na prevenção, né? Na estimulação e na prevenção de alguns comportamentos interferentes, enfim. E entender. Então, assim, por mais que eu tente ser empática, né, e ser empática e tentar me colocar no lugar do outro, sabendo que eu não sou o outro, eu nunca vou realmente ter esta noção do que é sentir o que aquela família sente e que preocupações aquela família vai ter. Né? Mas poder fazer esse acolhimento e, principalmente, oferecer o que eu tenho de melhor, talvez, na minha área, que é poder informar, que é poder orientar, que é poder ajudar a decidir.
isso diminui a ansiedade e estar atento, sabendo que estresse parental hoje é uma questão super importante. Infelizmente, essa semana a gente teve uma história triste, né, relacionada a isso, mas entender que esses pais, para cuidar desses filhos, também precisam estar bem. Eles precisam ser cuidados. E sempre que a gente puder, a gente precisa lembrar e oferecer maneiras, né, para que isso se concretize. Aqui a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque eu acho que são 2 momentos desse cuidado com os pais. Um é a orientação técnica. Sim, a orientação parental. De manejo, que está dentro do escopo da orientação parental, e outra é a psicoterapia, a terapia familiar, né? Então, a psicoterapia individual para cuidar dessa mãe, desse pai individualizado, e a terapia familiar, que é cuidar dessa família como um todo, porque tem um impacto, ter uma pessoa com deficiência, tem impacto na família, na logística da família, no dia a dia da família. Então, quando você vê, você mexe com toda uma estrutura familiar. Sim. Né? E isso precisa ser cuidado também. E é lógico, né, Rosa, que aqui a gente está falando de pessoas que têm acesso a um tratamento. Sim. Né? E a gente sabe que não é a maioria. Não é a maioria, infelizmente. Isso é uma coisa super importante, Marina. Assim, se você me permite, eu não queria deixar de falar. Assim, quando você tem um diagnóstico de TEA na família, a gente não pode esquecer que isso significa, na imensa maioria dos casos, que um dos pais vai deixar de trabalhar, ou vai trabalhar menos, ou vai trabalhar em subempregos. E que os gastos, muitas vezes, são multiplicados por 6, por 8. Então, você aumenta muito os gastos e você diminui a renda. E se isso não bastasse, a quantidade de mães solo, né? Sim, Quando você fala dos transtornos do neurodesenvolvimento do TEA, principalmente, ou do fato de, normalmente, por uma questão cultural, por uma questão de posição, enfim, cada um dentro da sua realidade, as mulheres que passam a viver essa maternidade, às vezes por escolha, às vezes por não ter escolha, de uma maneira tão intensa que boa parte de algumas áreas da vida que são importantes, elas são negligenciadas. Então, quanto que isso também adoece? Se você pensar que os pacientes que têm TEA, por exemplo, têm alteração de sono, você tem alguém que tem uma preocupação financeira, que não tem outras áreas de prazer, que tem uma privação de sono. É muita privação, né? Sono, de lazer. Uma outra coisa que às vezes a gente não pensa, muitas vezes essas crianças têm um comer compulsivo, comer seletivo. Como esses pais têm que mudar a própria dieta? Né? Então, existe em toda a família mesmo. Existe uma série de questões que precisam ser consideradas, não só o diagnóstico por si, mas a partir do diagnóstico, como dar suporte para essa família. Perfeito, eu acho que isso a gente não pode nunca deixar de falar, porque a gente vê o quanto as mães no dia a dia ficam impactadas, ficam vulneráveis, acho que essa é a palavra, né? Vulneráveis, porque elas estão sempre tendo, eu falo mães porque a maioria, tá? Mas pais, enfim, famílias. Cada vez mais pais ainda bem. Como eles têm que se reorganizar, se readaptar para as coisas serem um pouco mais fáceis no decorrer do dia. Rosa, obrigada. Foi ótimo. Adorei a conversa. Para variar, foi muito bom. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Pessoal, terminamos aqui mais um episódio do Family Talks. E hoje falamos E se não for autismo? Uma conversa, assim, maravilhosa com a doutora Rosa. Espero que vocês possam acompanhar o conteúdo completo nos nossos canais do YouTube, Deezer, Spotify e também nas redes Facebook, Instagram e TikTok.